Sobre a mecânica básica, vamos agora entrar no sistema de transmissão. O sistema de transmissão é o de número 6, é o sistema de número 6 de mecânica básica do nosso curso. Vamos lá. Sistema de transmissão. Esse sistema, né, de transmissão, ele tem a função de transferir a potência do motor para as rodas motrizes do veículo. E os principais componentes do sistema de transmissão são a embreagem, a caixa de mudança e o eixo cardan e o diferencial. Tá aqui, ó. Vamos trabalhar já com isso. Veículos com câmbio automático não possuem embreagem. Então, se na prova tiver escrito assim, qual que é a função da embreagem? Tá aqui, ó. A embreagem tá aqui. Qual que é a função da embreagem? É ligar e desligar a força motriz do motor. A função principal da embreagem é ligar e desligar a força motriz do motor. Vamos trabalhar aqui então. A de número 1 que está aqui, ó. Vamos trabalhar sobre legenda agora. O número 1 que está aqui diz assim que a embreagem, né? A embreagem, que ela fica bem aqui para nós pisarmos no pedal que fica aqui dentro do nosso veículo, né? Ela tem continuação aqui pro lado de fora, né? Diz assim, que a embreagem é um dispositivo mecânico constituído basicamente de duas rodas. Ela tem o platô, o disco, platô e o disco, que são montados entre o motor e a caixa de mudança, que no caso é o câmbio, que quando acoplada transmite a rotação do motor à caixa de câmbio, que envia o torque, a força, né, ao diferencial e às rodas. Adicionado por um pedal, a embreagem tem a função secundária de permitir trocas de marchas com facilidade. Vamos conversar agora sobre caixa de mudança, que é de número 2, que fica aqui, ó. Também conhecida como câmbio, né? É um conjunto mecânico do sistema de transmissão que dispõe de vários conjuntos de engrenagens de diferentes relações selecionáveis pelo motorista. Ora, você precisa colocar uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta. O câmbio possibilita ao automóvel ter aptidão, né, para subidas íngremes. Subidas íngremes quer dizer que elas são subidas bem pesadas mesmo, bem longas, bem acentuadas, né? E trafegar em altas velocidades também, com melhor aproveitamento em todas as velocidades. Agora aqui de número 3, ó, é o câmbio manual, né? O câmbio manual fica aqui, ó. Número 3 é o câmbio manual. Temos o eixo cardan, que é de número 4, que fica aqui embaixo. E temos o número 5, que é o diferencial. Aqui. E o número 6, que é a junta homocinética. Junta homocinética é usada para unir o eixo da roda com a tração, né, dos carros que possuem tração dianteira. A sua articulação angular permite a movimentação das rodas de maneira uniforme. Então, fica assim, ó. Agora vamos falar sobre o sistema de direção. O sistema de direção, no caso, é um mecanismo ligado à caixa de direção, que é acoplando braços e terminais que possibilita o esterçamento, que seria o movimento das rodas. Nota que o sistema de roda, de direção, está sempre ligado com o sistema de rodas, ó. Tá? No caso, você vira para um lado ou para o outro, e daí eles obedecem, né? O volante obedece e passa a informação para a roda. Tá? Então, basicamente, esse sistema de direção ele é composto por 5 componentes, que é o volante, a coluna de direção, eixo da coluna, a caixa de direção
e o 5, que esse aqui, no caso, é a barra de direção. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, atualmente existem diversos modelos do sistema de direção. Temos, assim, vários tipos de sistema de direção, de volante, para dirigir, né? Temos o tipo convencional, que não possui assistência hidráulica. O motorista faz todo o esforço para a direção virar de um lado para o outro. E é bem duro mesmo. Nossa, é horrível. Chega a suar para fazer uma manobra. Na reta até que tudo bem, mas para fazer curvas, né? Para fazer manobras e fazer estacionamento. Nossa, chega a suar a camisa. Aí nós temos o hidráulico, que seria a direção, ela vai ficar mais leve, né, graças a uma bomba que faz circular o óleo dentro da caixa de direção. E essa lubrificação auxilia o motorista nas horas das manobras. A bomba que toca esse óleo, ela é impulsionada pela força do motor, ou seja, só funciona com o carro ligado. Esse aqui no caso de direção hidráulica. Geralmente nossos carros agora são tudo direção hidráulica. Agora já temos essa aqui, a eletrohidráulica. Ela também é conhecida como direção elétrica, tem um funcionamento semelhante ao da direção hidráulica, ou seja, a direção fica mais leve graças ao óleo tocado por uma bomba. E a diferença é que essa bomba ela é acionada por um motor elétrico e não pelo motor do carro. Isso evita a perda de potência do carro. Também vamos ter a elétrica, que no caso não há um óleo no sistema da direção, junto à caixa de direção, e ela está fixada num motor elétrico que auxilia os braços de direção a ficarem mais leves. Ele é muito mais prático, pois elimina o uso do óleo, das mangueiras, das correias e da polia. O único problema que pode ocorrer é a pane no sistema elétrico. Se isso acontecer, porém, a direção ficará pesada, mas não irá travar. O motorista seguirá com o controle do carro. Então, quer dizer que tem um problema na parte elétrica, a direção elétrica não vai funcionar, mas ele dá a possibilidade, né, a condição do condutor continuar guiando o seu veículo, né, dirigindo, mas a direção vai ficar mais pesada. Todos esses sistemas precisam de manutenção periódica, acompanhamento do nível de óleo e troca de fluidos nos prazos recomendados pelo fabricante. Sabe, isso aqui é uma coisa bem assim complexa, porque vamos pensar assim, um condutor que é acostumado a dirigir só usando a direção convencional de um carro, né? Aí ele vai e pega um carro de alguém emprestado, ou ele compra um carro, um veículo para ele. E aí esse veículo agora vai ter direção hidráulica. Você tem que prestar muita atenção na hora de dirigir, de fazer as manobras, porque existe uma diferença muito grande no volante. E se você estiver com uma velocidade alta, considerado alta, né? Tipo assim, 80 já, você estiver com um veículo novo nas suas mãos, o qual você não domina, não conhece direito, e esse veículo, por acaso, vai ter uma direção hidráulica. É perigoso virar o carro, porque a direção é muito leve. A direção hidráulica é bastante leve comparada à convencional. E assim, para as demais direções, você tem que perguntar, se você vai comprar um carro, você pergunta como é que é a direção desse carro. Vamos conversar sobre o sistema de suspensão. O sistema de suspensão já vai ser o de número 8. A suspensão, ela compreende, né, todos os órgãos mecânicos que unem as rodas, a estrutura principal do automóvel. Então, é a suspensão que junta as rodas, tá? Ó. Aqui a suspensão. E o seu papel, isso aqui, essa parte que eu vou ler agora para vocês, cai muito na prova essa pergunta, que diz assim, né? O papel, né, é evitar da suspensão, é evitar que as irregularidades do solo sejam transmitidas ao veículo e aos seus ocupantes. Então, se vocês quiserem grifar lá para vocês, é tema de prova esse aqui.
Vocês vão ver, nós vamos fazer simulado e vocês vão ver como que aparece bastante essa pergunta na prova. Até eu já grifei aqui pra mim, mas não, eu grifei depois de eu ter feito esse trabalho aqui em PDF para compartilhar com vocês. Mas na minha apostila está marcado. Então, tá. Agora vamos trabalhar sobre as molas, né? As molas, tá aqui, ó, número 1. Isso aqui são as molas, ó. As molas são os principais componentes elásticos do carro. Sustentam o seu peso, estando ele em uso ou não. Ou seja, o carro está funcionando, está andando, circulando, ou ele esteja parado, as molas vão estar sempre sustentando o peso do veículo. Quanto mais peso, mais ele corresponde ao tanto de peso também. Peso que eu digo assim, coloca lá um motor de alguma coisa, uma máquina, uma coisa pesada atrás para você ver como que ele baixa um pouquinho. Por causa das molas, ó, ela é elástica. Elas absorvem as irregularidades do terreno, controlam a altura do veículo e atuam sobre o alinhamento e o equilíbrio da suspensão. Número 2 aqui é o componente de apoio, né? Que são os braços de suspensão. Os componentes de apoio são dispositivos como tensores e braços triangulares, ou oscilantes, né? Eles exercem o papel, exercendo o papel importante na suspensão do carro, porque são eles o suporte das molas e amortecedor, fixando o conjunto da carroceria ao chassi. De número 2 aqui, ó. E de número 3, meu Deus, tá escuro, né? Amortecedor. O amortecedor é um dos componentes, dos elementos principais da suspensão. Ó, tá aqui, ó. Número 3. É ele quem controla a ação das molas, mantendo a aderência do carro no solo. Se não estiverem atuando corretamente, comprometem a estabilidade e o conforto e a segurança, principalmente nas frenagens e nas curvas. Eu também já vi essa pergunta aqui na prova. Então, assim, lá na prova estava perguntando qual que era a função do amortecedor. Então, a função do amortecedor ele controla a ação das molas, mantendo a aderência do carro ao solo. Então, o papel dele ele atua, né? Comprometem a estabilidade e o conforto e a segurança. A suspensão de um carro, juntamente com o sistema de freios, faz parte do sistema que se chama de segurança do veículo. E existe ao menos uma revisão periódica para a verificação de eventuais danos gerados pelas condições não muito propícias de nossas vias. Deixa eu ler de novo, isso aqui está estranho. Só um minutinho que eu vou ler de novo, isso aqui está muito estranho. A suspensão de um carro, juntamente com o sistema de freios, faz parte do sistema de segurança do veículo. E exige ao menos uma revisão periódica para verificação de eventuais danos gerados pelas condições não muito propícias de nossas vias. Quer dizer assim, as vias elas são muito regulares, né? Não dá para confiar nelas. Tem buraco na via, tem pista escorregadia, tem desnível, tem vários obstáculos que tem na via, né? Na via, no trânsito, no chão, ali é para onde o carro passa. É para onde, no caso, o carro roda, né? Tem subida, tem descida, tem curvas. Então, é isso que tem que estar sempre fazendo uma verificação, ó, exige ao menos uma revisão periódica para ver como que está esse sistema de freios, né? E o sistema de suspensão do veículo,
Porque tanto que vai usando, chega, às vezes nem dá tempo dele manifestar o problema que podia estar ocorrendo, que você não percebeu, e quando você menos precisar, a hora que você mais, aliás, precisa, né, que é o momento para evitar um acidente, de uma colisão, o freio não vai funcionar, a suspensão não está funcionando também. Então, aqui diz assim que pelo menos de cada tempo, leve o seu veículo para fazer uma revisão nessa parte de suspensão e do sistema de freio. Normalmente os sintomas mais comuns, né, são ruídos e a má estabilidade do veículo, que aparecem quando você está dirigindo. Dá para ir observando que quando você vai virar a curva, fazer uma curva, né, com o teu veículo, já está com problema de suspensão, você percebe, porque ele puxa de um lado ou do outro. Aqui é uma coisa importante, ó. Os veículos que tiverem sua suspensão modificada em qualquer condição de uso deverão inserir no campo das observações do CRV, que é o recibo, e do CRLV, que no caso é o documento obrigatório, de porte obrigatório, né? Sobre a altura livre do solo. Digamos assim que você vai fazer uma alteração lá no teu documento, lá no documento do teu veículo. Você quer que agora o teu carro seja rebaixado. Você vai rebaixar, você vai tirar o tanto de molas. Você vai diminuir a altura. Então, agora, se o seu carro seja bem baixinho, né? Vai rebaixar. Essa informação vai ter que constar aqui, ó, no CRV e também no CRLV. Fazendo aquela vistoria que nós já conversamos lá atrás, levando lá no Detran, na Ciretran. E desse jeito, então, eles vão fazer verificação, ver se ficou bom, se está seguro, se não vai trazer prejuízo para a via, para você, para os outros, né, usuários. Então, tudo ok. Então, eles vão fazer a realização da alteração aqui no CRV e no CRLV, dizendo que agora seu carro vai ser rebaixado. O sistema de freios é o de número 9. Esse sistema aqui, ó, ele é o sistema de freios. Ó. Ele é composto por todas essas partes aqui, ó. É bastante coisa, né, que envolve o sistema de freios. Então, o sistema de freios é um sistema que tem como objetivo parar ou diminuir a velocidade de um veículo. Isso tinha uma pergunta na prova. Para que serve o sistema de freios, ou os freios, né? Ele tem o objetivo de parar ou diminuir a velocidade de um veículo. O funcionamento do freio, ele baseia-se no atrito entre o elemento fixo da estrutura do veículo, que se chama sapata ou pinças, e o outro elemento que gira as rodas, que são os tambores ou os discos. E o atrito dessas peças produz a força que imobiliza, que para o carro. A maioria dos carros tem freio a tambor nas rodas traseiras e freio a disco nas rodas dianteiras. Em todos os carros, há 2 sistemas de freios que funcionam de maneira independente. O freio de pedal, né? E o freio de mão. O freio de pedal é aquele que nós acionamos o pedal lá aqui dentro do nosso veículo. Ó. Pisamos, ele fica bem aqui, ó, no meio. E o freio de mão, que é aquele que a gente puxa a alavanca. Lembrando que quando esse freio de mão tá acionado, que a gente puxou ele, é obrigatório o uso de freio na subida. Você estacionou o carro. Tem que colocar o freio de mão, tem que acionar o freio de mão, para evitar que ele desça. Se você estacionar numa descida, a mesma coisa. Acione o freio de mão para evitar que ele vá sozinho. E se possível, se for muito íngreme a subida ou a descida, você tinha que estacionar, né? Coloque aqui na rodinha lá uma pedrona grande, uma madeira, uma coisa, um obstáculo para ajudar a manter esse veículo parado, estacionado ali onde você deixou, para ele não sair do lugar andando sozinho. E quando você puxa o freio de mão, aciona ele, né? Vai aparecer no painel. Quando você chegar para sair com o teu veículo, então, vai estar lá o desenho. Você vai pôr a chave no contato, meia chave, né? E já vai aparecer o sinal, que vai aparecer em vermelho, dizendo que está acionado o freio de mão. Aí você tem que soltar.
O freio de mão geralmente tem o acionamento mecânico e exerce sua função apenas nas rodas traseiras. O freio de mão só serve para as rodas traseiras. Vamos agora trabalhar aqui nas funções. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Ó. Só que fica ruim de ler, né? Mas eu leio aqui pela apostila para vocês. As principais funções dos componentes do sistema de freio são. Aqui é de número 1. A de número 1 vai falar que é sobre o hidrovácuo. Também conhecido como... vou ter que ler na apostila. Não dá. Também conhecido como servo-freio, tá, pessoal? Servo-freio. Vou aumentar, que vai ficar muito ruim para depois vocês... conhecido como servo-freio, ele utiliza, então, o hidrovácuo, ele utiliza o vácuo do coletor de admissão do motor para multiplicar a força exercida no pedal, reduzindo assim o esforço do motorista. Realmente, por de fato, você pisa no freio de forma bem facinha, sem sacrifício, sem força. Aí temos o 2, que chama fluido e responsável para transmitir a pressão, que faz acionar as lonas no freio ou tambor, as pastilhas do freio a disco. O número 2 está aqui, ó. Lembre-se que nós estamos trabalhando com essa parte do freio aqui embaixo, do pedal, ó. Agora, o número 3, temos o tambor, temos o disco, de número 4, temos o cilindro mestre, de número 5. Lembre-se que, quando for necessário acionar o pedal do freio, várias vezes para ele funcionar, cheque o nível de fluido do freio e faça uma revisão no sistema, pois pode estar havendo vazamento. Se você pisar no freio e você verificou que não está respondendo, pisa de novo e não está respondendo, pode ser um sinal de que você está com vazamento. Cheque o nível de fluido de freio e faça uma revisão no sistema, pois pode haver vazamento. Aqui, então, que nós conversamos agora, da forma como que ele se constitui, o sistema de freios, ó. Temos agora um outro sistema de freio, que se chama sistema de freios ABS. O ABS é um sistema de freios inteligente que evita que as rodas travem. Quando o freio é acionado, em um caso, uma situação de emergência, ao tentar evitar uma colisão, por exemplo. Desde janeiro de 2014, é obrigatório todos os veículos saírem de fábrica equipados com ABS, segundo o CONTRAN. Então, de 2014 para cá, os carros já vêm com ABS. E, por de fato, é muito importante, faz uma diferença enorme na hora de você evitar uma colisão. Uma aquaplanagem, por exemplo, mostrei para vocês lá atrás como que fica, né, a situação das rodas, né? Mas depois nós vamos trabalhar mais sobre isso. O ABS proporciona, então, uma frenagem mais segura, em menor espaço, mantendo o carro em trajetória retilínea, sem que os pneus percam aderência com o solo. Ou seja, ele não vai em linha reta, ele deixa você fazer as manobras que você precisa para se livrar dos obstáculos que aparecem na via. As trepidações no pedal são normais, né, no sistema com ABS, mesmo que o pedal tremendo, no caso de decorrência da variação de pressão dos freios, para que esses não travem, deve se manter pressionado sem medo. Então, nos freios ABS, você pisa até o fundo dele. No freio mecânico, você faz pequenas pisadas. Pisa, depois tira um pouquinho, alivia, tira o pé um pouquinho, pisa de novo. Não é para fazer uma pisada total, afundar o pé lá, não. Porque senão você pode correr o risco de capotar o seu veículo. Agora, vamos trabalhar aqui sobre o sistema de rodagem. Esse sistema de rodagem ele vai ser do número 10. O excesso de calibragem dos pneus gasta o centro da banda de rodagem. Isso aqui é pergunta de prova. Eu já falei para vocês lá atrás, né? Que o excesso de calibragem dos pneus gasta o centro da banda de rodagem. E o excesso de, quando ele está cheio só dos lados, assim, ó,
Ele gasta só dos lados aqui, ó. Só desse lado aqui, desse lado de cá, é porque ele está com pouca calibragem. Então, o sistema de rodagem é um sistema ele é formado pelo conjunto de rodas, de pneus e válvulas de segurança. A velocidade instantânea desenvolvida pelo sistema de rodagem, ela é indicada pelo velocímetro. Então, você vai circulando, rodando com seus pneus, mas o tanto ele vai mostrar lá no painel, pelo velocímetro, o tanto que está circulando. Lembrem que a gente já conversou sobre essa situação aqui, né? O tanto que está marcando aqui no velocímetro é o tanto que vai aparecer lá no sistema do radar. Então, no caso, assim, desenvolvido pelo sistema de rodagem, é indicado pelo velocímetro, que se localiza no painel dos instrumentos, na linha de visão do motorista. Ó, temos aqui a carcaça, esse aqui, ó, isso aqui é a carcaça. Temos o número 2 aqui, que vai ser a banda de rodagem. Temos o número 3, que é o que chama talões, e tem o número 4, que é a roda. Quando a gente vai trocar o pneu, a gente tem que tirar até a roda do carro. Tira toda essa parte, tira os parafusos, né? Tira essa parte aqui. E daí coloca o outro. Tira o pneu fora e daí coloca o pneu de volta. Então, nós temos a roda, que é uma estrutura rígida, circular, central, que conta com um aro, o qual que liga o cubo, né, do veículo ao pneu. Agora tem uma parte que diz assim, cuidado, uma roda trincada representa um risco potencial de acidentes de trânsito, estando o veículo em movimento. Eu já vi, vocês também já devem ter visto, um pneu que sai do carro, ele sai, desliga, sai fora do carro, e ele vai rodando, sem controle. E olha o tamanho do obstáculo que vem a ser nós nos depararmos com um pneu por aí. Pneu de caminhão, pneu de carro mesmo também, eu já vi isso. Nossa, e salve-se quem puder, porque ele vem em alta velocidade, esse pneu. Porque ele sai daquele carro e ele continua rodando. Ele vai. E se ele se deparar, no caso o pneu, né? Cair num percurso aí de descida, né? Vai aumentar mais ainda, até que ele perca totalmente, se desgoverne, venha a cair, quem estiver na frente tem que sair fora. O pneu, né? É o pneu que liga o veículo no solo, sendo composto por banda de rodagem, carcaça de lonas e talões. Vamos lá, desgaste do veículo, dos pneus, né? O limite legal é de 1,6 milímetros, conforme nós já conversamos sobre isso, de profundidade dos sulcos, de acordo com a resolução do CONTRAN. Abaixo dessa medida, o pneu é considerado careca e compromete a segurança e o veículo pode ser apreendido. Eu vou mostrar para vocês pelo vídeo como que eu desenho uma imagem de como que o pneu tem que ser, como que seria essa situação dos desenhos, como que é considerado um pneu careca. Pode ficar sossegados que vocês vão entender melhor essa parte aqui. Lembre-se que a baixa calibragem dos pneus reduz a vida útil dele. Tem que estar sempre lendo lá no manual do proprietário, né? Que está escrito lá, o tanto de calibragem para os pneus do seu veículo. Recomenda-se, né? O rodízio a cada 10 mil quilômetros. Porém, esse prazo depende muito do desgaste que o pneu pode sofrer justamente pelas vias, né, onde o automóvel circula. Às vezes ele anda menos que 10 mil quilômetros, mas o asfalto, ou ele anda muito na estrada de chão, por exemplo, acaba tendo maior desgaste antes dessa quilometragem aqui, ó, 10 mil quilômetros. Então é preciso já pensar no rodízio antes de chegar aqui nesse tempo, 10 mil quilômetros. O rodízio dos pneus a gente faz assim, ó. Você pega o pneu da frente e troca pelo mesmo lado do de trás. Da frente, passa para trás. Isso chama-se rodízio de pneus, tá? Rodízio de pneus. Vou explicar melhor para vocês isso com imagens, com vídeos.
colocar ele na prática aqui para vocês entenderem melhor. A estrutura dos veículos, né? A carroceria é a parte do automóvel destinada... Opa, volto aqui primeiro, deixa eu concluir com vocês. Aqui, então, encerra os 10 sistemas que compõem o nosso veículo. O último foi o sistema de rodagem e o primeiro foi o sistema de alimentação. E agora vamos começar sobre a estrutura dos veículos. A carroceria é a parte do automóvel destinada a passageiros, né? E a bagagens, ó. Tá vendo? Esse aqui. E a bagagem e que compreende todos os painéis externos, como o teto, a tampa, as portas, paralamas e os para-choques. Todos os carros são feitos pelo mesmo, têm a mesma composição. Temos teto, temos tampa, temos portas, paralamas, temos para-choques. Por ser montado sobre chassi aqui, por chassi, ou ser uma estrutura de monobloco, que vem incorporando carroceria e chassi. A maioria dos carros não tem mais o chassi propriamente dito. O que eles possuem, na verdade, é uma carroceria monobloco porque é um só, e em que o assoalho do veículo já é incorporado ao restante da lataria. Atualmente o chassi só é usado em pesos pesados, caminhões, né, carretas. O assoalho separado do resto da carroceria, que deu origem, no caso, ao termo chassi. O assoalho que vem separado do resto da carroceria, que deu origem ao termo chassi, virou rariedade. Já não faz mais isso. Apoiado nas longarinas, né? A longarina seria a parte do chão, que é baixo. Aumenta a resistência da peça, por isso equipa caminhões, vans e picapes. A carroceria, então, ela é projetada com uma seção central resistente para transportar os passageiros com segurança e fornecer pontos de fixação rígidos para o sistema de suspensão. Olha aqui, onde é que vai entrar a parte dos pneus, ó. Tá vendo? Já tá aqui, ó. No caso aqui, ó. Fixação rígidos para o sistema de suspensão do motor e do para-choque. Ela já vem pronta assim. O motor vai entrar aqui, o para-choque aqui, o outro para-choque ali atrás e os pneus com a suspensão aqui. Então já foi tudo projetado. Isso só traz agora a parte de cima e anexa aqui. Nas partes frontal e traseira, as zonas projetadas para absorver energia em caso de um impacto forte e dessa maneira proteger os passageiros, reduzindo a sua desaceleração. Temos também as barras de proteção. Montadas no interior das portas dos veículos, as barras de proteção têm como função principal proteger a região da bacia dos ocupantes. A bacia é aqui, é o quadril, né? Onde a gente fica sentado. Ou a bunda. Traseiro, né? Cada um fala de um jeito. O bumbum, não sei. Né? Isso porque numa batida o impacto irá se concentrar na altura do assento. As barras de proteção são bastante eficientes, pois absorvem a batida e distribuem-na por toda a carroceria. Vamos falar agora do airbag. O airbag, né, conhecido como bolsa de ar ou almofada de ar, ele é um componente de segurança que fica instalado em alguns modelos de veículos que funcionam de forma simples. Quando o veículo sofre um grande impacto, vários sensores dispostos em parte estratégica do veículo são acionados, emitindo sinais para uma unidade de controle que aciona o airbag mais adequado, sendo muito eficaz na proteção dos ocupantes do veículo em uma colisão grave. Por ter, então, no caso, um acionamento muito rápido, o airbag, se não tomado algumas medidas de segurança, pode agravar até lesões em uma colisão ou até levar à morte. Digo assim, ele tem que ser bem programado
A gente também não pode colocar o pé, ó, não dirigir muito próximo ao volante, porque senão, a hora que acionar o airbag, é perigoso, em vez de ele ajudar, acabar levando até a morte, os ocupantes do veículo. Se tiver airbag dos dois lados, do motorista, do condutor e do passageiro, beleza, mas geralmente tem só do lado do condutor. Aqui fala assim, então, não dirigir muito próximo ao volante, não posicionar o banco muito próximo do painel de instrumentos do veículo, sempre manter os braços na posição correta no volante, a posição de 9 e 15. Segurar com as duas mãos, né? Jamais transportar crianças próximos ao airbag, principalmente se estiverem na cadeirinha. Jamais colocar os pés no painel do veículo. Não deixar objetos no colo ou no caso da boca, né? E crianças e animais não devem ficar entre o motorista ou passageiros e o airbag. Desde janeiro de 2014, todos os veículos devem sair de fábrica com o sistema airbag, assim como determina o CONTRAN. Então, de 2014 antes de 2013 para trás, não todos os veículos que saíram de fábrica com o airbag. Agora já é obrigatório. Assim também como lá os freios lá, né? O ABS. Vamos conversar agora sobre motocicletas, né? As motocicletas também se classificam conforme a capacidade de cilindrada. Expressa em centímetros cúbicos, assim existem motocicletas de várias potências e tamanhos. Elas começam aqui desde os menores, que vão de 50 cilindradas, e vão até os maiores, potentes, máquinas que são de 1.400 cilindradas. Então elas começam, as motocicletas, começam com 50 cilindradas e vão até 1.400 cilindradas, ou mais, né? Aí nós temos um motor que pode ser de 1 a 6 cilindradas, né? Esses últimos equipam os supermotores. Nós temos aqui toda uma parte de mecânica também das motos, né? Mas isso aqui não vai aqui na prova, tá, pessoal? Isso aqui seria mais de conhecimento mesmo, tá? Depois vocês derem uma olhadinha lá. As motocicletas modernas incorporam muitas características do automóvel, como painel eletrônico, tais como ignição eletrônica, eixo de transmissão, motores esfriados a água e freios a discos. As tradicionais rodas de raios foram, em grande parte, substituídas por rodas de ligas de magnésio, que são mais fortes, mais baratas e exigem menos cuidado de manutenção. Tem umas motos agora, assim, que você liga a chave e ela já liga a luz junto. Não precisa mais de você ligar a luz separada. As mais antigas, você liga, põe a chave na moto, liga ela. E aí você não pode esquecer de ligar a luz baixa para poder rodar, trafegar com a sua moto durante o dia também. Tá? Agora já nessas motos mais modernas, mais novas, né? Foi fabricada de 2014 para cá. Já se liga a moto e já liga a luz junto. Você não precisa mais se preocupar com moto. E nela também é interessante que não precisa... Olha, você desliga a chave, ela também desliga a luz. Vamos falar de inspeção diária na motocicleta. Fazer uma revisão na motocicleta diariamente antes de utilizá-la é fundamental para garantir uma pilotagem segura, principalmente antes da viagem e pegar a estrada. Em alguns percursos, nem sempre vai haver assistência mecânica. Por isso é muito importante que a motocicleta esteja em condições ideais de funcionamento antes de sair de casa. Vamos ver então diagnóstico de defeito. Vamos fazer uma verificação. Aqui, ó, vamos fazer uma inspeção diária na motocicleta. Agora vamos trabalhar aqui. Diagnóstico de defeito. Vamos lá. O motor não pega? Se o motor não está pegando, pode ser falta de combustível do carburador, pode ser o filtro, pode ser a válvula, pode ser o tubo, o defeito. Olha, problemas não faltam. Só que se você está vendo que não está pegando ali, você vai ter que procurar, no caso, o mecânico. Porque você não vai conseguir resolver esses problemas aqui. Então, se não pega, se tem combustível, e mesmo assim não funciona, então você tem que ir por eliminação de problemas, procurar, no caso aqui, um mecânico.
uma perda de potência. Você está andando na sua moto, normal, estava circulando bacana, e de repente ela começou a perder a força, deixou de desenvolver a velocidade que estava. Pode ser também vários problemas, ó. Pode ser vários problemas, ó. Olha aqui para vocês verem. Combustível contaminado, entrada falsa de ar, marcha lenta incorreta. Você tem que trabalhar por verificação. Se você está na marcha certa, tem combustível, aí você tem que trabalhar por eliminação de problemas. E também temos o baixo rendimento do motor e o consumo excesso de combustível. Você tem que ter uma noção. Se eu ponho R$100 de combustível para eu andar a semana inteira, e sempre foi assim, e desta vez não deu nem a metade da semana, já acabou o combustível e o valor foi o mesmo de R$100, por exemplo, então uma coisa de errada tem. Senão, né, o valor do litro de combustível é o mesmo. Então, o tanto de litro que você colocou no seu veículo é o mesmo tanto de litros. Então, deveria ter durado o mesmo tempo, uma semana, que conforme você programou. Se não dá certo assim, é porque alguma coisa tem. Aí pode ser várias coisas. Pode ser o sistema de combustível obstruído, o sistema de ignição defeituosa. Pode ser também nas mangueiras lá do sistema de controle de emissão danificados ou mal conectados. Você tem que levar também numa oficina. Se está com barulho estranho, excessivo do escapamento, pode ser que o sistema de escapamento esteja deformado, furado, né? Ou até mesmo está com vazamento de gás de escape. Então, o motor e o tubo de escapamento serão quentes depois que o motor funcionar. Cuidado para não tocá-los e nem permitir que peças de roupa entrem em contato com elas, porque chega a grudar, fritar. Você sabe, o escapamento da moto, né? Você às vezes vai descer da moto e encosta a perna ali. Senhor, né? Fica bem feio e dói, mas dói, aquilo queima, gente do céu, é horrível. Pelo menos uma queimadura de primeiro grau ali com certeza. Por isso que tem que ter roupa apropriada, que seria a calça jeans, porque no calor, às vezes, você não vai andar com roupa de couro, mas a calça jeans já diminuiria esse atrito, essa dorzinha desagradável. Equipamentos obrigatórios, né? De acordo lá com a resolução 14 do ano de 98, o CONTRAN diz assim, que para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados a seguir, a serem constatados pela fiscalização e as condições de funcionamento. Então, quer dizer que esses itens aqui, o agente, o guarda, vai verificar, porque é obrigatório e ele sabe qual que é o serviço dele, né? Então, ele vai ter que fazer. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Você vai falar só sobre a moto. Deixa eu ver só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver uma coisa, se eu tenho essa página aqui. Ah, tá. Na página, falando ainda de motos, né? Antes de nós entrarmos aqui no caso em equipamentos obrigatórios, quero convidar vocês para retornar aqui sobre a inspeção diária na moto. Aqui no meu material de apoio tem umas informações que não estão aqui nessa página, aqui nesse material. Eu quero ver com vocês aqui, que vai falar sobre os pneus e as rodas, que nós temos que estar sempre checando, né? Vamos lá, pneus e rodas. Usar pneus em perfeitas condições garante o deslocamento seguro. Portanto, antes de pilotar, é aconselhável conferir se a calibragem está de acordo com as especificações do manual do proprietário. Por exemplo, se for trafegar com um garupa, o pneu traseiro deve receber pressão maior, especificada no manual do proprietário. Leia no manual do proprietário que você vai saber como que funciona. Para compensar o peso extra, outra dica é observar a presença de objetos presos, como cacos de vidro e pedras. E se algum raio da roda está quebrado, pois pode perfurar a câmara de ar. Essas coisas tem que fazer com a moto parada, antes de colocar ela em funcionamento para sair da sua garagem.
Tem que dar uma olhada também aqui nos cabos e comandos, né? Que diz assim: as folgas dos pedais dos freios dianteiros e traseiro, bem como as da alavanca e da embreagem, devem estar reguladas com com a medida média de 20 milímetros. Também é importante fazer o check-up da regulagem e as lubrificações dos cabos da embreagem e do acelerador e do sistema de freios. Agora fala de freios, né? O sistema de freio precisa estar devidamente regulado e lubrificado. Se o freio for hidráulico, deve ainda verificar semanalmente o nível de fluido, que, se estiver abaixo do mínimo estipulado, pode sinalizar vazamento ou desgaste excessivo da pastilha. Lembrando, né, pessoal, que quando for acionar o freio na moto, você coloca mais força no dianteiro do que no traseiro, ou seja, 60% da força no caso é da frente, do dianteiro, que é o da mão, e no do pé, que é o traseiro, você coloca só 40%. Tem que ir dosando essa medida conforme a necessidade que você tenha, no caso de evitar colisões, né? No caso de acidentes, evitar acidentes, mas lembrando sempre que você vai por mais uma porcentagem maior no freio da frente, dianteiro. Agora falando de luzes, né? Luzes e parte elétrica. Durante a inspeção é importante observar se todas as luzes, como as de freio, o pisca, alerta, farol e painel, estão funcionando. Caso qualquer problema em um desses equipamentos é considerado infração média. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, com penalidades na carteira de habilitação e multa. Então, vamos lá. As luzes e parte elétrica. Durante a inspeção, é importante observar se todas as luzes, de freio, de pisca, de lanterna, o farol e o painel estão funcionando. Caso não esteja funcionando, é uma infração média. Vamos falar agora do óleo e do combustível. Para manter o bom funcionamento do motor, é recomendada a verificação diária do nível do óleo lubrificante do motor. Se estiver abaixo do nível recomendado, deve-se preencher ou efetuar a troca completa, conforme a necessidade. Sempre seguir os procedimentos descritos no manual do proprietário. Lembre-se também de verificar o nível do líquido de arrefecimento. Arrefecimento é o sistema que resfria as altas temperaturas causadas pelo trabalho do motor. Caso a motocicleta seja dotada do sistema de arrefecimento líquido, é importante ainda verificar o combustível. Caso a motocicleta esteja dotada do sistema de arrefecimento líquido. Líquido seria a água. É importante ainda verificar se o combustível está chegando normalmente ao carburador. Para isso é necessário desapertar o parafuso da drenagem. Lembrem-se, pessoal, isso aqui é um curso, uma noção básica de mecânica básica. Tanto que fala mecânica básica, é uma noção, é um conhecimento, uma aproximação. É uma oportunidade de você conhecer o veículo, das partes internas dele, no caso da parte mecânica. Nós não sabemos, eu, por exemplo, não sei como que eu vou desapertar o parafuso da drenagem. Nunca tive essa aproximação, não tenho esse conhecimento. Talvez se um dia eu tiver uma oportunidade, né, de me aproximar por de fato nesse mundo de mecânica, aí eu vou fazer com segurança, porque eu vou aprender por de fato. Mas aqui, lembre que é só um curso de mecânica básica, tá? Não vamos mexer nas coisas que a gente não sabe. Deve-se atentar também para a troca do filtro de óleo e a limpeza do filtro do ar, para não comprometer a lubrificação do motor. Eles devem ser limpos ou substituídos de acordo com a tabela do manual do proprietário. Tudo isso que eu estou falando para você, manual do proprietário, é porque todas as informações do seu veículo está escrito nele. E cada veículo, no caso, é diferente um do outro. E as especificações, as recomendações estão escritas no manual do proprietário. Temos aqui também que olhar sempre a corrente, né? Para que o sistema de corrente, que é composto pela coroa e o pinhão, não seja prejudicado,
após a utilização de estradas de terra, ele deve ser lavado e lubrificado. Caso esteja solto ou tensionado, basta ajustar a folga de acordo com as especificações descritas no manual do proprietário. Para ter certeza de uma viagem segura, é importante que todos esses cuidados em relação a cada componente da motocicleta seja observado e que o motociclista leve consigo um kit extra, composto de um jogo básico de ferramentas, como uma câmara de ar. Não ocupa espaço isso, gente, bem dobradinha, certinho, não ocupa espaço. Uma lâmpada de farol e uma lanterna traseira para o caso de qualquer imprevisto. E tem que levar lá um kit de ferramentas, porque como é que você vai abrir as coisas lá se você não tiver ferramenta, né? Tudo na mochilinha lá atrás ou naquela caixinha acoplada. Aqui, essas coisas que eu falei para vocês agora, então, é sobre a inspeção diária que tem que fazer na motocicleta. Agora, então, vamos trabalhar agora com os equipamentos obrigatórios. Os nossos veículos precisam ter esses equipamentos aqui, ó. Esses aqui, ó, tem que ter. Porque se não tiver, na hora de uma inspeção, numa blitz, pode ocorrer multa. Ó, de acordo, então, com a resolução 1498 do CONTRAN, para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados a seguir a serem constatados pela fiscalização em condições de funcionamento. Então, os equipamentos obrigatórios serão os seguintes, ó: veículos automotores e ônibus elétricos. Os equipamentos obrigatórios serão para-choque dianteiro e traseiro, protetor de rodas traseiros em caminhões, espelhos retrovisores interno e externo, limpador de para-brisa, lavador de para-brisa, pala interna de proteção contra o sol, que se chama para-sol, para o condutor. Também às vezes tem passageiro também, mas passageiro já é mais opcional, não é tanto cobrado. Mas para o condutor, está escrito aqui. Faróis principais dianteiro da cor branca ou amarela. Não adianta querer trocar de cor, porque está escrito aqui que é branco ou amarelo. Luzes de posição, né? Dianteiras, no caso dos faroletes, tem que ser da cor branca ou amarela. Luzes de posição traseira tem que ser da cor vermelha. Lanternas de freio da cor vermelha. Lanternas indicadoras de direção dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha. E as lanternas de marcha a ré de cor branca. Os retrofletores, né, ou catadióptrico traseiros da cor vermelha. Lanterna de iluminação da placa traseira da cor branca. Então tá aqui as cores. Eu falei para vocês mais lá atrás sobre na hora que nós passamos pelo painel das luzes que vão se apresentar no nosso veículo, no painel do veículo, e as cores que teriam que se apresentar. Então é assim: o farol principal dianteiro vai ter da cor branca ou amarela. Temos as luzes de posição dianteiras, que se chama farolete, que vai ser da cor branca ou amarela. Temos aqui a lanterna de posição traseira, que vai ser vermelha. As lanternas de freio, quando eu pisar no freio, vai aparecer da cor vermelha. Temos as lanternas lá indicadoras, que no caso vai ser as setas, né? Lanternas indicadoras de direção dianteira, de cor âmbar, né? E traseiras de cor âmbar ou vermelha. A lanterna de marcha vai aparecer na cor de branca. Os refletores, né, ou chamado catadióptrico, ficam no traseiro e também vai ser da cor vermelha. E a lanterna de iluminação da placa traseira vai aparecer na cor branca. Então tá aqui as cores que vão ter que aparecer. E são assim mesmo. Todas as informações aqui vai aparecer lá no painel do veículo. O velocímetro tem que estar funcionando, a buzina também. E os freios de estacionamento de serviço, que seria em comandos dependentes. Aqui seria, no caso, freio de estacionamento, é quando eu aciono o freio de mão, que o pessoal fala.
ou freio de posição. Que nós acabamos de ver ali atrás sobre os freios, né? Tem o freio da mão, que você levanta, você puxa a alavanca, e tem o do pé. Esses aqui que eu falei para vocês, então, são equipamentos obrigatórios. Todos os veículos precisam de ter, tá? Moto, caminhão, ônibus, veículos normal precisam ter esses equipamentos aqui funcionando. Claro que a moto não vai ter um para-brisa, por exemplo. Não vai ter um limpador de para-brisa, nem um limpador de para-brisa. Mas daqui tem várias coisas que ele precisa de ter. Ó. E ainda mais, aqui, ó, temos que ter pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, é 1,6 milímetro. Pneus é 1,6 milímetros para ser em condições mínimas de segurança. Ou, não pode ser careca. Tá? Temos que ter um dispositivo de dispositivo de sinalização luminosa ou refletor de emergência, independentemente do sistema de iluminação do veículo. No caso aqui vai ser o pisca-pisca. Tem que ter um extintor de incêndio. Ah, tá. Extintor de incêndio agora para os veículos, automóveis, né? Eles são facultativos, não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório, tá? Mas para os caminhões utilitários, caminhonetas e caminhonetes, ó, de novo, extintor de incêndio. Ele vai ser facultativo para automóveis, utilitários, caminhonetas e caminhonetes. Tudo que aqui no caso é categoria B. Para as categoria B aqui, então, no caso desses daqui, não precisa de usar o extintor de incêndio. Porém, se você quiser, é ótimo, excelente, porque o motorista de direção defensiva é muito bom que ele tenha lá um extintor de incêndio, que pode ajudar bastante nos momentos, né? Tá aqui. Beleza. Então tem que você observar, vai comprar um extintor de incêndio para colocar no carro, beleza. Só que você tem que ficar de olho na data de vencimento. Porque senão não adianta levar uma coisa que está estragada, vencida. E a multa. Se você quer levar o extintor de incêndio no seu veículo, tem que estar sempre de olho na data de validade do extintor. O registrador também precisa também ter como equipamento obrigatório um registrador de velocidade e tempo nos seguintes veículos de transporte e condução escolar, no de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e nos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas. Esse aqui seria um aparelhinho, né, que fica marcando a quilometragem. Ele só é obrigatório para veículos, no caso, que sejam o transporte e condução de escolares, no caso as vans, também precisa ter isso aqui, e no transporte de passageiros, né, ônibus com mais de 10 lugares, de viagem que eu tô falando, e também chama-se tacógrafo isso aqui, pessoal. O tacógrafo, que se chama registrador de velocidade e tempo, tacógrafo. Então, ele vai ser usado no transporte de condução de escolares e também no transporte de passageiro com mais de 10 lugares e também nos de carga com capacidade acima de tração superior a 19 toneladas. Precisa de usar cinto de segurança para todos os ocupantes dos veículos. O dispositivo destinado aos controles de ruído do motor, naqueles dotados de motor de combustão, no caso, esse que seria o escapamento, e tem que ficar sempre atento ali com o catalisador, que fica no escapamento. A roda sobressalente, né? Compreendendo que entre o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso. O macaco compatível com o peso e a carga, não adianta, gente, eu ter, por exemplo, assim, um macaco bem pequenininho e daí eu vou chegar na hora de trocar o pneu do meu carro, ele não roda o suficiente, ele não ergue o suficiente. Tomar cuidado, então, conforme o meu veículo tem que ser o tamanho do macaco. Macaco compatível com o peso e a carga. Preciso ter chave de roda, carregar, né, chave de roda. Preciso de chave de fenda ou outra ferramenta propriedade para tirar, remover as calotas.
Preciso de lanternas delimitadoras e lanternas laterais dos veículos, quando suas dimensões o exigirem, e cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículo de transporte coletivo ou de carga. Isso aqui que eu falei para vocês, então, foram os equipamentos obrigatórios para os veículos. Agora vamos trabalhar exatamente nos equipamentos obrigatórios, mas para as motonetas, motocicletas e triciclos. Então, para as motos, precisa de ter espelhos retrovisores em ambos os lados, farol dianteiro da cor branca ou amarelo também, lanterna da cor vermelha na parte traseira, lanterna de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira, na cor branca no caso, né? Indicadores luminosos de mudança de direção traseira, dianteira e traseira. Tem que ter o velocímetro funcionando e a buzina também tem que estar funcionando. Pneus que oferecem condições de segurança e os dispositivos destinados ao controle de ruído do motor, que é o escapamento. Hoje eu falei da moto. Vamos trabalhar agora com veículos de propulsão humana, que seria veículo de propulsão humana ou tração animal. Precisam de ter freios. Precisa, no caso, que a luz branca ou amarela dianteira e a luz vermelha traseira ou catadióptico nas mesmas cores. Vamos falar das bicicletas, né? As bicicletas precisam ter campainha, a sinalização noturna lateral, e nos pedais e espelho retrovisor, tem que ter espelho retrovisor do lado esquerdo nas bicicletas. Os veículos automotores produzidos a partir no caso, do 1º de janeiro de 99, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios. Os veículos automotores produzidos a partir de janeiro de 99 deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios: o espelho retrovisor externo em ambos os lados, o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo para os veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. Tem que ter um encosto de cabeça para evitar aquele efeito de chicote, para evitar uma lesão na coluna, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais, que no caso é aquele que fica bem no meio. Tem que vir acompanhado de cinto de segurança graduável, quer dizer que você pode puxar, e tem que ser de 3 pontos, aquele que eu mostrei para vocês lá também, em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal, que é aquele que você só coloca na barriga. Os ônibus e micro-ônibus poderão utilizar cinto subabdominal para os passageiros. Agora sim, como que eu devo manusear um extintor? Temos que pegar o nosso extintor e fazer assim, de cima para baixo, ó, de cima para baixo, de cima para baixo. Como se realmente a gente fosse apagar um incêndio, tá? De cima para baixo. Ó, como que eu devo manusear um extintor? Que eu escrevi aqui. Todos juntos na forma de um leque, na base das chamas. O CONTRAN, agora vamos falar sobre o extintor de incêndio ainda, aqui, resolução 556 do ano 2015 do CONTRAN diz assim: torna facultativo, quer dizer que não é mais obrigatório, né? O uso do extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, né? Para essa que não é obrigatório. Mas é obrigatório o uso do extintor de incêndio para caminhões, caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus, veículo destinado ao transporte de produtos perigosos e para todos os veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros. A partir de outubro de 2015, os veículos automotores obrigados a utilizar o extintor de incêndio ou proprietários de automóveis que optem, que queiram, que desejem, né, por sua utilização, só poderão circular equipados com um extintor de incêndio com carga de pó A, B e C. Ó. Aí nós vamos trabalhar sobre a classificação aqui. Classe A. No caso da classe A, seria para materiais sólidos que deixam resíduos como madeira, o papel, o tecido e a borracha. A classe B, você vai usar líquidos para líquidos, gases e graxa,
combustíveis ou inflamáveis, gasolina, óleo, álcool e querosene. E categoria C, incêndios, né, que envolvem equipamentos elétricos energizados, como a bateria e com motores elétricos. Então, o tipo do extintor que nós vamos levar no nosso carro seria o A, B, C e D, que pode estar trabalhando sobre esses materiais aqui, caso de incêndio. Agora, as autoridades de trânsito ou seus agentes deverão fiscalizar os extintores de incêndio dos veículos em que seu uso é obrigatório. E a falta do extintor de incêndio, né, ou se ele estiver fora da validade, pode, no caso, render aos motoristas uma multa de R$ 195,23 e além de receber 5 pontos na CNH, ou seja, é uma grave. E se você quiser, tá usando, você optou em colocar lá, usar um extintor de incêndio no teu veículo, né? Mas não é obrigado, você que quis. Então, se ele estiver numa verificação, o agente lá, né, verificar que ele está fora do tempo da validade, você também vai ser autuado numa grave, com 5 pontos, e vai pagar R$ 195,23. Pessoal, então aqui concluímos o nosso estudo de mecânica básica. Eu, repetindo novamente para vocês, que é um curso básico que busca aproximar vocês do veículo, porque é importante vocês conhecerem o veículo, se aproximar, conhecer, entender, sabe? Levanta lá o capô do carro, entenda o que é um motor, faça amizade com ele, olhe bem o painel, veja como funciona a parte o que compõe o seu veículo. Agora, você sabendo que são 10 sistemas que compõem o veículo, pega aí a apostila de vocês e vai lá, vai olhando, olha, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, procure entender isso. Lembrando que no caso de uma situação assim, que dê um problema com o seu veículo, você não é obrigado a saber como agir, mas ao fato de você entender, ter uma compreensão melhor, você já pode estar conversando melhor com o mecânico também, né? Dizendo para ele, olha, ele apresenta tais sintomas. Aí já ajuda num diagnóstico, que é o profissional que vai chegar à conclusão do diagnóstico final. Mas um pré-diagnóstico você já tem condições de dar do seu veículo, né? Então agora, aqui concluímos, né, mais esse conteúdo da nossa apostila. Lembrando que falta só mais um conteúdo, que vai ser o de meio ambiente e cidadania. E já estamos na parte final, vamos dizer, do nosso curso teórico. Muito importante, pessoal, eu repito de novo. Tem que estudar. Tem que estudar para passar na prova, sim, mas não só isso. Para, por de fato, aprender todos os conteúdos, né, adquirindo o máximo de informação possível e levar para sempre. Enquanto você ocupar o cargo, né, atuar como condutor, você precisa ter todas as informações, conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, sobre também pôr em prática, obedecendo. Aí vamos já passar ali pela parte da direção defensiva, né, que vai falar para vocês como dirigir de forma defensiva, reconhecer as condições adversas, que pode proporcionar perigo, né, e também antecipando atitudes, ações de como evitando acidentes. Lembrando que um bom condutor, ele vai sempre trabalhar na direção defensiva para que ele, assim, não vai ter aborrecimentos e transtornos a viagem que ele pretende fazer, né, onde ele quer ir, ele vai chegar sempre bem no seu destino e não vai ter prejuízos financeiros, aborrecimentos. Então, o objetivo aqui da direção defensiva é trazer essa consciência para vocês. Já ali no conteúdo de primeiros socorros, né, ele vai falar para nós que a importância que é a gente ser útil, fazer alguma coisa. Se estamos envolvidos no acidente, ok, ou provocamos ou nos envolvemos no acidente, mas saber que não é para fugir, é para ficar ali quietinho e ajudar no máximo que você puder. Não passar para o outro a responsabilidade. Fugir não é o melhor caminho.
tem que ficar e tentar resolver as situações, né? Pensando sempre no teu bem-estar, da sua segurança primeiro, dos seus passageiros, né? E dos demais depois. Primeiro você e seus passageiros, depois você vai vendo o que faz. E buscar ser útil o máximo que você puder, utilizando o tanto de conhecimento que você tem. Não fazer aquilo que você não domina. Porque às vezes querendo ajudar te acaba prejudicando. E agora aqui nesse curso de mecânica básica, conhecer o veículo é muito importante, né? Saber como funcionam os sistemas dele é muito importante. E eu tenho certeza que vocês vão ser ótimos condutores de direção defensiva, vão entender de um todo um pouco. De todo um pouco. Porque bom, 100% infelizmente nós ainda não somos. Não é possível dominar tudo, né, pessoal?